Que bom que você está aqui. Glória a Deus pela sua vida. Que Deus seja louvado. Obrigado, pessoal do Music. Já queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5. Quantos amam a Bíblia aqui? Diz amém aí, glória a Deus. Quantos amam a palavra de Deus? Aleluia. Marcos, capítulo de número 5. E eu creio que Deus vai falar conosco nessa noite, através da sua palavra. Marcos capítulo 5, vamos ler a partir do verso 1, verso de número 1. E o tema que eu falo nessa noite, eu peço toda a sua atenção à palavra, toda a sua atenção. Uma palavra da parte de Deus é suficiente para mudar uma história de vida. Alguém crê nisso? Uma palavra é suficiente para mudar a nossa história. Marcos capítulo 5 e verso 1 diz assim: E eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Sai desse homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele lhe deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos nas cidades e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Aleluia, glória a Deus. Eu queria que você pensasse aí um pouquinho na sua vida. Se você já, em algum momento da sua história, você enfrentou alguma situação difícil, que parece que você se esforçava, você demonstrava empenho, determinação para ver aquela situação mudar, mas parece que quanto mais você se esforçava, menos as coisas mudavam. Na verdade, parece que quanto mais você se esforçava, mais você se machucava. Mas quanto você tentava mudar aquela situação, mais ferido você ia ficando. Muitas vezes nós vivemos a vida dessa forma,
lutando contra situações, lutando contra circunstâncias, e às vezes alguns casos, parece que quanto mais a gente se esforça, quanto mais a gente se empenha, parece que pior as coisas ficam. Aqui nós estamos ouvindo acerca de um homem, e a minha Bíblia intitula essa porção da leitura de a cura do endemoniado. A Bíblia traz aqui acerca de um homem endemoniado, o homem da cidade de Gadara, um homem que estava possesso, um homem que tinha uma legião de demônios, um homem que até tinha força, mas não tinha direção. Talvez hoje o que não nos falta não é força, não é talento, não é inteligência, não é conhecimento, mas talvez hoje o que nos falta é direção. E Jesus ali, ele deu direção para a vida desse homem. O tema dessa noite é esse, do caos à cura. Jesus transformou a história daquele homem, Jesus transformou a situação daquele homem, Jesus deu direção à vida daquele homem, exatamente como eu creio que ele vai fazer na vida de alguém aqui nessa noite. Eu creio no nome de Jesus, pela palavra, pelo poder da palavra, pela ação do Espírito Santo. Primeiro nós começamos a observar um pouco acerca de quem era esse homem, de como era a vida desse homem. Esse homem era alguém sem valor. Esse homem não tinha valor, era alguém socialmente falando que estava morto. Era alguém que tinha aparência, mas não tinha vida. Era alguém que não tinha relacionamentos. Era alguém que ninguém se aproximava dele. Pior, todos o evitavam. Ninguém queria estar perto, ninguém queria se relacionar, ninguém queria nenhum tipo de proximidade. O verso de número 4 nos diz que esse homem tinha uma grande força, porque as pessoas tentavam acorrentá-lo, tentavam prender para que ele não se ferisse e também não ferisse a outros, mas a minha Bíblia diz que as correntes não podiam detê-lo. Tamanha era a força que esse homem tinha. Esse homem tinha uma grande força, mas usada da maneira errada. Talvez hoje nós vamos precisar olhar, ter muita humildade e simplicidade e olhar para dentro de nós e talvez descobrir que temos força, mas talvez estamos usando a nossa força na direção errada. Estamos usando a nossa força no propósito errado. Às vezes a gente, não sei se você já ouviu aquela frase, né? Quando alguém diz assim, hoje é na força do ódio. Sabe, às vezes o que produz, né, a força que nós temos, não é para aquilo que Deus gostaria que vivêssemos. Tem gente que por conta do orgulho tem força. Força para revidar, força para rebater, força para discutir. Tem gente que por inveja tem força para lutar por algo, para buscar algo. Tem gente que por egoísmo, né, por vaidade, tem força. Tem gente que irado tem uma força que nunca teve. Mas deixa eu dizer, eu creio que o povo de Deus é um povo forte, mas a força que Deus nos dá é para amar, para perdoar e para andar segundo Jesus andou. Eu vou repetir para você dar um glória a Deus. A força que Deus nos dá é para amar, para perdoar e para andar em comunhão. Você pode dar um glória a Deus, você pode dizer um aleluia. Deus nos dá força. Deus nos dá força para vivermos do jeito certo. Então esse homem até tinha força, mas a força dele era usada da maneira errada. Tentavam prender, não conseguiam. Tentavam deter, não conseguiam. Eu penso que no ímpeto da sua ira, esse homem dizia, eu sou livre, ninguém consegue me deter. Hoje tem um monte de gente falando que faz um monte de baboseira porque é livre, mas ainda não entendeu que são os maiores escravos. Hoje quanta gente que diz, eu tenho vício porque eu sou livre. Você é careta, você é religioso, você é fanático, você não faz. Eu falo, a gente é tão livre que a gente pode começar e parar, e você nunca vai parar. Se Jesus não entrar na tua... Não é que a gente tem que fazer, irmão, não entenda mal minhas palavras. Senão eu vou dizer, o pastor da Lagoinha falou que dá para usar. Não, eu não falei isso.
É? Agora a pessoa está lá, não para, não consegue largar, por quê? Porque já se tornou escravo. Mas ela diz, eu bebo porque eu sou livre, eu fumo porque eu sou livre, eu me drogo porque eu sou... É livre? Não. Virou escravo da bebida, das drogas, do vício. Talvez esse homem podia se achar, eu sou livre, ninguém me detém, ninguém me para, ninguém me prende, né? Uma falsa liberdade. Esse homem era escravo da dor, da solidão, do sofrimento. É algo tão interessante de nós pensarmos que esse homem, o sofrimento na vida dele, não era algo ocasional. E deixa eu deixar bem claro aqui, se tem alguém que entende, compreende e aceita que crente sofre, sou eu. Por quê? Porque você sofre, pastor? Não, porque a minha Bíblia está cheia de história de crentes que sofreram, mas que o sofrimento não os parou, que o sofrimento não os tirou do caminho, que o sofrimento não... Lê lá Hebreus capítulo 11, sabe o que tem lá? Tem a galeria da fé, homens que não receberam aqui, mas não pararam, não deixaram se abater por conta do sofrimento, porque maior que o sofrimento é o nosso Deus. Então, se tem alguém que você nunca vai ver pregando que crente não pode sofrer, sou eu, porque crente sofre sim, irmão. E cuidado quando você julga o sofrimento de alguém, tá bom? A gente vai pegar uma história de Paulo, a história dos discípulos, né? E a gente vai ver, na verdade a minha Bíblia diz que Jesus aprendeu no sofrimento. Só que aí agora a gente vem pro outro lado. Porque esse homem não tinha sofrimento na sua vida de maneira ocasional, não era de vez em quando, porque uma coisa é ter sofrimento na vida, outra coisa é ter uma vida de sofrimento. Esse homem não provava de sofrimento de vez em quando, a vida dele era um contínuo sofrimento, dia após dia, hora após hora, sofrimento, todo dia, toda hora, sem fim, Ele estava ali vivendo isolado da sociedade, não tinha relacionamento, não tinha amigos, não tinha pessoas por perto. O contexto familiar já havia desmoronado, não havia relacionamento saudável, cercado de sofrimento. E ainda para piorar, a minha Bíblia diz que ele habitava em meio aos sepulcros. É alguém que só conseguia ficar bem, é alguém que só conseguia se relacionar com aquilo que está morto. O único ambiente que ele conseguia ficar sem ter problema era no ambiente de morte. Ei, meu querido, Deus já nos livrou de uma eternidade de morte e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz e nos deu vida em abundância. Mas esse homem está vivendo assim, sofrimento, dor, isolamento, não tem relacionamentos saudáveis, não tem ninguém ao seu redor, está ferindo, está se machucando, porque a Bíblia diz que ele mesmo se feria, ele mesmo se machucava, vivia entre os sepulcros. Sabe, isso aqui é a história do gadareno, pastor? Não, essa é a história de um homem sem Jesus, essa é a história de alguém sem Deus, vivendo melhor, sobrevivendo o dia, a cada dia. Não um momento de sofrimento, mas uma vida sofrida, sem relacionamentos que acrescentem, sem vida, sem caminhar. Então, a história desse homem fala muito com a gente. Alguém que a dor e o sofrimento já faziam parte da rotina. Sabe, talvez quando o dia começava, ele só tinha uma certeza: hoje vai ter dor, hoje vai ter sofrimento, hoje vai ter feridas. Sabe por que eu falo isso? Porque esse é o momento de você perguntar: qual é o primeiro pensamento que vem na tua mente todas as manhãs quando você desperta? Qual é o primeiro pensamento quando você abre os olhos toda manhã, ou melhor, quando você já está consciente que você traz a tua memória? Porque isso é importante. A minha Bíblia diz que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança.
Esse homem talvez começava o seu dia pensando qual vai ser a dor de hoje, qual vai ser o sofrimento de hoje, qual vai ser a má notícia, qual vai ser o problema. Tem gente que vive assim, à espera de uma notícia ruim, à espera de algo ruim que vai acontecer, já tem uma rotina de vida assim. Mas queridos, traga à sua memória aquilo que dá esperança. Pode ter problema, pode ter luta, pode ter desafio, mas antes do problema, antes da luta, antes do desafio, já tem uma palavra. Eu vou repetir, eu preciso mexer com os pentecostais nessa noite. Antes do problema, antes do desafio, antes do sofrimento, já tem uma palavra. Jesus prometeu, e aquilo que Ele promete, Ele é fiel para cumprir. Aquilo que Ele promete, Ele vela para que se cumpra. Aleluia! Isso é para Jesus, celebra. Se é para Jesus, pode celebrar. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Mateus capítulo 28, verso 18: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas, fazendo discípulos de todas as nações, ensinando tudo o que vos tenho ensinado, e os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem tem problema aqui no seu dia? Que um povo abençoado, ninguém tem. Quem tem problema aqui no seu dia? Mas antes do problema chegar, já tem uma promessa. Antes do problema chegar, já tem uma palavra. Antes da doença chegar, já tem uma promessa. Jesus diz: depois que vocês fizerem isso, vai por todo mundo, prega o evangelho. Está andando, está fazendo, está anunciando, está batizando. E Ele diz: e eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Pode ter problema, mas tem a promessa da presença. Pode ter a dificuldade, mas tem a promessa da presença de Jesus. Eu não sei para você, mas não tem problema que possa me parar quando eu me lembro da promessa da presença. Quando eu me lembro, Ele prometeu. Ele prometeu. Eu imagino um Davi diante de Golias. Golias pode ser grande para Davi, mas não para Deus. O teu problema pode ser grande para você, mas não para o Deus que você serve. O teu problema pode parecer sem solução para você, mas não para o Deus que você serve. Você já tem o que você precisa para derrubar o gigante, só está faltando fé para se mover. Já tem. Como eu queria uns 3 ou 4 Davi aqui nessa noite. Aleluia, ponto para dizer: pode vir, Golias. Ei, ninguém vai fazer nada. Ninguém vai fazer nada com esse incircunciso. O hero, Davi é hero, cara. Davi. Ninguém vai fazer nada com esse. Tá todo mundo dizendo: ó o gigante, ó o gigante. Acho que, sabe por que Davi não chama de gigante? Porque quem pode ser gigante a partir de uma ótica de um Deus tão poderoso e grandioso? Por que você chama teu problema de grande? É porque você esqueceu do tamanho do teu Deus. Davi não chama Golias de gigante. Davi chama de alguém sem pai. Alguém que não tem paternidade, um incircunciso. Davi está dizendo: isso aí para mim não é gigante não, é um incircunciso, é alguém que não tem paternidade, é um desobediente, mas não gigante. A forma como você olha o seu problema vai determinar o seu desempenho na batalha. A forma como você olha para o seu gigante, seu problema, seu desafio, vai determinar o seu desempenho na batalha. Davi não olha para o Golias para olhar para Deus. Deus olha para Deus e depois vai: coitado. É esse aí. Só que tem um exército que parou. Tem um exército que não está se movendo. Eu vou falar aqui, mas coloque amor nas minhas palavras. Tem um rei borrando as calças. E quando alguém que está ocupando um lugar de exercer autoridade não ocupa, Deus levanta alguns meninos para fazer a diferença.
Quando alguns homens não fazem a diferença que tem que fazer, Deus levanta alguns meninos. Não é menino imaturo, não. Tem muito homem menino, mas Deus está levantando meninos homens nesse tempo. Deus está levantando meninos que estão dizendo: ei, até quando você vai deixar esse gigante afrontar a tua família, o teu casamento, a tua casa, a tua igreja, o teu ministério? Alguém precisa se levantar. Não chama de gigante, chama de incircunciso. E vai na força. Aí é com Josué, né? Vai na força que o Senhor te deu. Esse é o problema. Homens querem se sentir confortáveis, mas aquele que anda com Deus só precisa ter fé. Deus não fala para você ir para a batalha quando você está confortável. Ele fala: seja forte e corajoso. É coragem, não é confronto. Não é. Esse os homens podiam dar um glória a Deus. É coragem, não é confronto. Coragem não é ausência de medo, mas é a força para enfrentar o medo. Coragem não é mais ou menos, porque tem crente que faz assim, né? O Golias está lá. Então, Senhor, eu vou orar. Senhor, o Golias está aqui. Que quando eu abrir os meus olhos, ele não esteja mais lá. Você ri do Davi, né? Mas você não ora bem assim, pedindo para Deus fazer teus problemas sumir? Só que ele já te deu pedras e funda. Estou todo arrepiado. Ele já te deu pedras e funda. Você que está querendo dizer, você já tem da parte de Deus a arma para derrubar o gigante. O gigante, se você se posicionar, está com os dias contados. É só você entender quem você é. Ninguém vai fazer nada, eu faço. O Saul ainda vai querer dar armadura. Davi até tenta, coloca, mas sabe, não deu certo. Sabe por quê? Porque é impossível colocar uma armadura sobre a outra. É impossível. Para de querer aceitar a armadura dos outros. Você já tem a armadura do Espírito Santo de Deus, e Ele é suficiente. Ele basta, Ele é suficiente. E ele vai afrontar o Golias. Golias vai dizer: o que é isso? Eu sou um cão por acaso? Você vem assim contra mim desse jeito? Ô Golias, fique sabendo que eu não vou na minha força. Lembra qual foi a minha pergunta? Será que alguém aqui já se cansou de tentar mudar situações? Será que alguém aqui tentando mudar situações não se feriu ainda mais, não se machucou ainda mais, não até pensou em desistir? Mas olha o que Davi vai dizer: Golias, eu não vou na minha força, eu não vou contra você na minha habilidade, eu não vou contra você na minha humanidade, eu vou contra você no nome do Deus de Israel. E Ele já me deu a vitória. Não. Davi não entra para vencer. Davi lá no Antigo Testamento já sabia o que era ser mais do que vencedor. E o meu Deus te dará nas minhas mãos. Olha o que ele vai dizer: eu vou arrancar tua cabeça. Ele não entra para ganhar, ele já entra sabendo que em Deus já ganhou. Aí vai lá para a batalha. Será? Ai, não. Eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa. Ele estava dizendo ali, ó: ide, anda, obedece, faz a minha vontade, ensina, faz discípulos, faz discípulos. Qual é o propósito de Deus para você nessa terra? Fazer discípulos. Não é fazer receita, não, é fazer discípulos. Não é fazer patrimônio, não, é fazer discípulos. Não é aumentar a renda, não, é aumentar o número de discípulos. Porque se você está andando no que Ele faz, Ele se encarrega de cuidar do recurso, de cuidar da renda, de cuidar do sustento. Não é que você não vai ter que trabalhar, não é isso também, mas isso não virou o propósito principal. Porque eu não sei se você sabe se trabalho vai acabar na terra. Mas os discípulos que você fizer vão te acompanhar no céu. O resto não vai para o céu. Não vai empresa, não vai CNPJ, não vai certificado, não vai diploma. Mas os discípulos que nós fizemos, esses, em nome de Jesus, nós queremos crer que vão. Eu não vou contra ti,
na minha força, eu vou no nome do Deus de Israel, e Ele vai me dar a vitória, como de fato deu. Então aqui nós estamos vendo a história desse homem, isolado, sofrimento, dor, um homem que se fere, um homem que constantemente se machuca. O doutor Lucas, o apóstolo Lucas, evangelista Lucas, ainda diz que ele andava sem roupa. Isso fala de vergonha. Então alguém que tem sofrimento, tem vergonha, tem dor, tem isolamento. Era essa a história desse homem. Deu para entender a biografia dele aqui? Deu, né? Ficou muito claro. Talvez claro até demais. Talvez tem gente olhando dizendo: parece minha vida, pastor. Vergonha, sofrimento todo dia, dor, inconstância, isolamento, mas relacionamentos saudáveis. Não consigo me aproximar da família, não tenho mais amigos, não tenho mais pessoas próximas. Talvez alguns se identificam com essa história, mas glória a Deus, porque essa história não acaba aqui, é só a introdução. Essa história não acaba assim. E o verso de número 2 me diz assim: quando Jesus desembarcou. Quando é um indicativo de tempo. Quando está apontando que agora tem algo diferente acontecendo. É mais ou menos assim. Pode até aqui ter tido dor, sofrimento, se feriu, até aqui era escravo, até aqui vivia dessa forma, mas daqui para frente tem uma história diferente. Eu não sei se alguém crê, mas eu creio, e creio por mim e por você, que a partir dessa palavra você pode viver algo diferente, você pode viver um novo tempo. Não é sobre a palavra do Luiz, é sobre a palavra escrita de Deus. Talvez eu estou falando para gente que está tão acostumada a ouvir má notícia, mas hoje você veio e o que você está ouvindo aqui nessa noite é as boas novas do Evangelho. É a melhor notícia da face da terra. Então é aqui que as coisas começam a mudar. Quando Jesus desembarcou naquela terra. Quando Jesus pisou em Gadara, a história do gadareno começou a mudar. Quando Jesus deixou o céu, deixou a glória e pisou na terra, a nossa história começou a ser transformada. A nossa história começou a ser mudada. Olha só, ele está pisando ali e agora tem uma sentença, um indicativo. Algo vai acontecer, porque se Jesus chegou, algo vai acontecer. Se Jesus entrou, algo vai acontecer. Se Jesus está na família, está no lar, está na casa, algo vai acontecer. Melhor, eu quero crer que já está acontecendo. Sabe o que isso me ensina, querido? Que tudo aquilo que os homens tentaram fazer, porque os homens tentaram acorrentar, os homens tentaram prender, os homens tentaram, quem sabe no intuito para que ele não se ferisse, para que também não ferisse os outros, eles tentaram resolver a situação, eles tentaram minimizar o sofrimento daquele homem. E o Espírito Santo me lembra daquela mulher hemorrágica, 12 anos perdendo sangue, e a minha Bíblia diz que já tinha gastado tudo quanto tinha, né, procurando a cura, e quanto mais procurava, pior ficava. Chacoalha o irmão e diz para ele: a noite, o tempo de procura acabou, o tempo de procurar acabou, você já encontrou, em nome de Jesus. A minha Bíblia diz que quanto mais aquela mulher procurava, pior ela ficava. Ela gastou tudo que tinha, mas ela só pode pagar a homens. E os homens não puderam resolver o seu problema. Os homens não puderam resolver a sua solução. Talvez Deus permite que muitas vezes o recurso acabe, para que a nossa confiança seja colocada naquele que não nos cobra nada, mas já pagou tudo. Aquele que não pede nada em troca, que o seu amor é ágape, que é um amor que não espera nada. E um dia ela fica sabendo de Jesus. Aleluia.
12 anos perdendo sangue, talvez já não tinha mais força, talvez já não tinha mais vigor. Aí você fica dizendo: caramba, eu fiz muito esforço para estar nesse culto hoje. Sabe de nada, inocente. 12 anos a mulher sofrendo, mas ela diz: se tão somente eu tocar nas orlas do manto de Jesus, eu serei curada. E ela vai determinada, ela vai até onde Jesus estava. E aonde Jesus estava havia uma multidão. Essa mulher vai se esgueirando, até que ela cumpre o propósito que ela estabeleceu no seu coração. Se eu tocar na barrinha da orla de Jesus, eu vou ser curada. Qual foi a oração que eu pedi para você fazer no começo? Deus, fala comigo. Quem crê que Deus está falando com você? Aleluia, glória a Deus. Se tão somente eu tocar na orla do manto de Jesus, eu serei curado. Essa mulher toca. E quando toca, a Bíblia diz que ela vai saindo. Por quê? Porque o que ela tinha que receber, já recebeu. Quem tem fé não precisa de muito estardalhaço, de muito movimento. Não, eu creio. A proximidade, o toque de Jesus é curador. Ela toca e vai saindo. Está levando a sua bênção, estou curada. Mas Jesus não faz nada pela metade. Só a irmã lá ouviu. Vou falar de volta. Jesus não faz nada pela metade. Eu estou convencido de que a boa obra que Ele começou, Ele há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Essa mulher está saindo de fininho, mas Jesus não quer apenas curar o físico. Talvez está cheio de gente hoje curada no físico, se movendo a passos largos para o inferno. Gente que já não tem mais o câncer, mas que está indo para uma eternidade de sofrimento e dor. Gente que talvez recebeu a bênção que queria, mas que se esqueceu do abençoador. Essa mulher está saindo de fininho, e quando ela vai saindo, Jesus fala para a sua comitiva apostólica: para, gente, Jesus, está tudo bem, algo aconteceu. O que aconteceu, mestre? Alguém me tocou. Eu queria que você imaginasse uma multidão ao redor de Jesus, uma multidão comprimindo Jesus de todos os lados, e Jesus para declarar que alguém havia o tocado. Os discípulos talvez fizeram um semblante que você fez agora. Como assim? Todo mundo te toca. E ele disse: não, todo mundo pode me tocar, mas teve alguém que me tocou de uma maneira diferente. Teve alguém que me tocou de uma maneira especial. Pastor, o que você quer dizer? Que a gente pode estar num culto como todo mundo, mas tem como tocar Jesus diferente. Tem como tocá-lo de uma maneira especial. Aleluia. E ele vai dizer: eu sei, porque me tocou de uma forma que de mim saiu virtude. A virtude de Cristo te muda, a virtude de Cristo te aperfeiçoa, a virtude de Cristo te cura, a virtude de Cristo te aviva, a virtude de Cristo te tira da posição de um religioso, e a virtude de Cristo faz de você um crente avivado. Eu sei, porque de mim saiu virtude. É nesse momento. Essa é bom para aquelas que falam: vai expor. Irmão, quem expõe é pecado. O que envergonha é pecado. Jesus, quando toca, não é para expor, para envergonhar, é para expor, para anunciar que está curada. É para anunciar. Talvez aquela mulher já carregava um rótulo, e Jesus estava dizendo: é noite de tirar o rótulo. A sociedade te deu um rótulo, o mundo te deu um rótulo de mulher hemorrágica, de mulher impura. Mas hoje o mundo precisa saber que você foi curada. É nessa hora que a mulher diz: não tem como sair daqui sem ser vista. Mestre, fui eu que te toquei. Fui eu que te toquei. Mulher, vai em paz. A tua fé te salvou. Jesus não quer só te curar, Jesus quer te dar vida eterna.
Jesus quer te dar uma eternidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você sabe o que significa perecer? Não é sofrer. Perecer é não morrer. Jesus não falou que você não ia sofrer. Ele estava dizendo, se você crer, você não morre. O sofrimento vem, a luta vem, a adversidade vem, mas Deus amou de tal maneira que deu, para que todo aquele que nele crê não pereça. Eu não vou morrer. Eu sei que isso não vai me abater. Eu sei que eu tenho uma vida eterna em Jesus. Então, quando Jesus pisa naquele lugar, tem um movimento diferente. Há um mover, há um movimento. Verso 2, continuando, olha o que diz. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Jesus pisa em Gadara, e quando ele pisa, a Bíblia diz que o gadareno, esse homem endemoniado que vivia nos sepulcros, ele vai até Jesus. O próprio Espírito, os Espíritos, porque era uma legião, o conduz até Jesus. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que não existe demônio do inferno, homem na terra ou anjo no céu que possa te impedir de se encontrar com Jesus. Se você crer, se você determinar, o problema é que às vezes a gente não quer. Só a gente mesmo pode. Mas não tem demônio. E não só isso, irmão. Antes de chegar nesse momento, Jesus está vindo com os discípulos até Gadara. E antes de chegar em Gadara, o barco de Jesus enfrenta uma tempestade. Não era apenas uma ação climática, era um levante. As trevas sabiam que iria acontecer se Jesus pisa em Gadara. Se Jesus chega lá, existe um homem lá precisando. Existe alguém aqui que precisa da presença de Jesus, do mover de Jesus, aleluia. Então uma tempestade vem. A tempestade vem para tentar afundar o barco. A tempestade vem para tentar afastá-los do propósito. Mas deixa eu dizer, se você está na presença de Jesus, não tem tempestade que te leve para longe daquilo que Ele tem. Quanto mais o vento soprar, eu quero declarar e quero ver se vai ter alguém que tem fé. Quanto mais o vento da tempestade soprar, mais aos pés de Jesus você vai ficar. Quanto mais o vento bater, mais Jesus você vai buscar. Sabe por que tem tanto crente morno hoje em dia? Porque está com a vida mansa, está com a vida ganha nessa terra, mas talvez perdida na eternidade. E aí com a vida mansa, a gente não busca, a gente não clama, e lá na segunda de oração, para quê? Está tudo bem. E lá no culto domingo, um frio desse, para quê? Está tudo bem. Mas quando a tempestade vem, Jesus está no barco para fazer toda a diferença. Olha o movimento. Então não tem tempestade que impeça, não tem demônio que impeça. Jesus chegou ali, e quando Jesus pisa, a legião já sabe, perdemos. Não adianta nem correr. Eles não correm de Jesus, eles correm para... meu Deus, eu vou falar o que vai parecer heresia. Jesus me guarda. Você entendeu o que eu disse? Que o demônio não correu de Jesus, ele correu para Jesus. Por que tem gente que se diz crente e continua correndo de Jesus? Por que tem gente que se diz cristão e continua correndo de Jesus? Ele vai até onde Jesus está. Então ele se aproxima. E o verso 6 ainda diz assim, verso 6: quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Eu creio que quando Jesus chega, o mal tem que se mover, irmão. Alguém crê comigo? Eu estou crendo sozinho. Eu creio que quando de verdade Jesus entra, o mal tem que se mexer. Aleluia. Você sabe o que é trevas? Trevas é ausência de luz. Só existe trevas
aonde não tem uma luz brilhando. Eu sou a luz do mundo, Jesus disse, e aquele que anda comigo não anda em trevas. Se Jesus entrou, o mal vai ter que sair em nome de Jesus. Se a luz brilhou, as trevas vão ser dissipadas. Primeiro, não há comunhão entre luz e trevas. Segundo, a luz prevalece sobre as trevas. O problema é que a gente se incomoda com tanta coisa. A gente, tá tudo, eu tô me machucando, eu tô ferido, eu não tô achando, eu não tô encontrando, eu não tô conseguindo caminhar. Alguém aqui já teve aquela experiência de você acordar no meio da madrugada morrendo de sede? E aí você fala assim, eu vou bem quietinho, sem acender luz nenhuma, que é para não acordar ninguém. Aí você vai por aquele caminho que você faz 20, 30, 50 vezes por dia. Mas parece que naquele dia, aquela quina do sofá resolve se sobressair. E aí você trupica, você cai, você berra, você derruba a coisa. Tudo que você queria era não acordar ninguém, se acordou todo mundo, não é assim? Mas por que tudo isso aconteceu? Porque a luz estava apagada. E no escuro a gente tropeça. No escuro a gente não enxerga o caminho. No escuro a gente se fere. No escuro a gente assusta quem está ao nosso redor. Mas deixa eu te dizer, nós não temos mais desculpas para caminhar no escuro, porque a minha Bíblia diz que não apenas a luz brilhou, mas a luz de Cristo precisa resplandecer através de nós. Que brilhe em vós a luz de Cristo. Nós temos a palavra e ela é para nós lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. O problema é que muitas vezes nós estamos querendo iluminar o caminho sem antes clarear os nossos pés. Clareia primeiro o seu pé, começa a andar no caminho. E conforme você for andando, essa luz vai iluminar toda a jornada. Então esse homem agora está experimentando de algo novo. O demônio leva ele até os pés de Jesus. E olha como Jesus é maravilhoso. O demônio não apenas vai, se prostra. Dá um aleluia, irmão. Você é pentecostal. É a legião prostrada diante de Jesus. Está ali, de joelho. E aí sabe, ainda vai fazer uma declaração. Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Eu não sei se você entendeu aqui. Os fariseus, os religiosos estão estudando. Quem é Jesus? Vamos ver, vamos pesquisar, vamos puxar a capivara, vamos puxar a ficha, vamos ver, eu tenho que ver. E o demônio está dizendo, tu és Jesus, o Filho do Deus vivo. Tem demônio sabendo mais do que crente. Tem demônio reconhecendo mais do que crente. Crente entra na igreja e não consegue levantar uma mão para glorificar, não consegue dizer um aleluia, não consegue dizer um glória a Deus. Jesus pisa em Gadara, a legião vai, se prostra de joelho e vai dizer, Jesus, Filho do Deus vivo, o que temos nós contigo? Ainda não chegou a nossa hora. Olha só. Será que nós temos algo a aprender ou não? Alguém pode dar um glória a Deus a Jesus aqui? Alguém pode dizer glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Ele se prostra, ele reconhece quem Jesus é. Rogo-te que não nos atormente. Olha, eles estão reconhecendo. E eu acho isso lindo porque Jesus não confrontou. Jesus não falou. Jesus não, Jesus só chegou. Jesus só estava presente. Jesus só estava em Gadara. E quando ele entra, a legião se incomoda. Quando ele chega, os demônios se incomodam. E mais do que isso, não houve uma palavra de confronto, não houve não, ele vai, se prostra, cai aos pés, declara. Sabe o que isso me ensina?
que a presença de Jesus ainda é suficiente para fazer toda a diferença. Não, você não entendeu. Nós não precisamos de Jesus e um algo mais, de Jesus e um amuleto, de Jesus e um outro. Não, Jesus é suficiente. A presença de Jesus basta. O problema é que nós nos acostumamos a andar sem essa presença. Nós somos tão acostumados a frequentar culto que nós achamos que o Espírito Santo quer nos frequentar. Hoje está frio, não vou. Não, dia de semana para mim não dá. Não sei o que lá, não. Eu só frequento. Não, o Espírito Santo não frequenta crente. O Espírito Santo habita em filhos de Deus. Ele faz morada. Ele tabernacula. Ele mora. Ele está aqui 24 horas. Só que a gente acostuma, acho que ele... E aí qual é o problema? Que a gente com a nossa vida entristece ele. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Meu Deus, eu vou dar um exemplo aqui e que Jesus me guarde. Maridos, você já tentou conversar com a sua mulher depois de ter entristecido ela? É fácil? Não. Não estou ouvindo o Espírito Santo, pare de entristecê-lo. Não estou sentindo a presença do Espírito, não estou sendo guiado pelo Espírito, pare de entristecê-lo. Comece a dar alegria. Quando você está bem com a esposa, só de olhar a gente já se comunica. Só de olhar, eu já vi que ela ali, ela está dizendo, hoje eu vou fazer uma jantinha tão gostosa para você. Foi pela fé. Não é só entre esposa, é os irmãos também, não é? É tão gostoso quando você fala com gente que está em paz, comunica. A minha Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Eita, os botox que se cuide. Mas é que você confia mais no botox do que no coração alegre com Jesus. Um coração alegre aformoseia o semblante, o rosto. E tem alegria. Às vezes nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Sabe, eu não preciso ouvir o que você está pensando, mas o Espírito Santo conhece o que você está pensando agora aí. Por isso é possível morrer dentro de um culto. Pastor, é Bíblia, irmão, não sou eu. Atos capítulo 5. Ananias e Safira vão entregar algo. Olha só, eu vou dizer mais ainda. Dá para ser mais avivado? Dá. Vai morrer na hora do culto ofertando ainda. Pastor, e não foi antes do Espírito Santo descer, foi logo depois. Descida do Espírito, Atos 2, Atos 5, Ananias e Safira morrem. Chega no culto, Ananias vai entregar algo. Irmão, eu uso sempre a mesma mensagem de manhã e à noite. Mas tem irmãos que é fominha, vem de manhã e vem de noite. Aí ele fala assim, pastor, só é o mesmo texto, mas você falou tudo diferente. Porque não é a gente, é o Espírito Santo e Ele sabe quem está. Ele sabe o que a gente precisa ouvir. Ananias chega para entregar. E Pedro não dá nem muita moral para Ananias. Ô Ananias, por que se permitiu? O diabo te convencer a tentar enganar o Espírito Santo. Você não tentou enganar a homens, você tentou enganar a Deus. Porque eles haviam vendido uma propriedade, era deles, e resolveram dar uma parte. Dava se quisesse, era deles. Mas se vai fazer, faz na verdade. Se vai fazer, faz de verdade. Eles falam uma coisa e fazem outra, porque não estão fazendo para Deus, estão fazendo para serem vistos pelos homens. E essa é a minha oração nesses dias, irmão. Talvez o altar vai ficar mais avivado quando alguns começar a tombar no culto. Eita. Ei, glória. Talvez a igreja do Senhor na face da terra, talvez vai ter menos fumaça, vai ter menos luz, mas vai ter mais santidade, vai ter mais entrega, vai ter mais vida. Ei, glória. Ananias, por que você deixou? Irmão, é impossível enganar o Espírito Santo. E aí ele vai dizer assim, olha, vai morrer. O homem morre no culto. Meu Deus, já pensou?
Algum tempo depois, Safira vem. Safira chega no culto e Deus vai dizer para ela: ô Safira, vem cá. Pedro vai falar com Safira. Safira, por quanto vocês venderam a propriedade? Mas se percebe, lê lá depois Atos 5. Para o Ananias ele não pergunta. Sabe por quê? Porque era encargo do Ananias saber o que tinha que fazer. Meninos fazem o que gostam, homens fazem o que precisa ser feito. Meninos fazem o que dá prazer, homens fazem o que glorifica a Deus. Então para o Ananias ele não dá mole, ele nem fala. Quando a Safira chega, ele fala: fala lá, por quanto vocês venderam? Se arrepende, minha filha. Quem sabe o cabeção que tinha que conduzir a família, conduzir a casa, ensinar na verdade, temer ao Espírito Santo, não entristecer, o Espírito Santo não fez, mas Deus está te dando uma chance. Olha o que veio aqui agora. Ananias não ensinou a mulher a reverenciar o Espírito Santo, mas a ensinou a mentir. Talvez tem marido que não ensina a mulher a temer a Deus, mas faz com que ela seja parceira na mentira. Quando ela teve o momento da confronto, ela estava preparada para sustentar a mentira. Mas como diz o ditado, mentira tem perna curta. Por quanto foi? Foi por esse. Foi por esse? Foi. Está vendo aqueles jovens? Levaram o corpo do teu marido que morreu há pouco. E agora chegou a tua hora. Deixa eu dizer, a mentira traz morte. O engano traz morte. Deus está falando? O engano traz morte. Pode durar um tempo, mas... ah, meu Deus, me deixe ser profeta nessa noite sobre a tua vida. O engano pode durar um tempo, mas não dura o tempo todo. Deus não tem compromisso com o engano. Deus honra a verdade. Jesus é caminho, verdade e vida. Engano leva à morte. E Jesus não sustenta ninguém num caminho de morte. Vamos voltar para o texto que ficou. Mas agora eu vou dormir tranquilo. Se eu não falo, agora que eu falei é você que não dorme. Mas se eu não falasse era eu que não dormia. Mas fala com Deus. Tira a madrugada para orar. Deus me mostra onde está esse caminho de morte. E Ele vai mostrar. E nós vamos ver esse caminho de morte ser transformado em caminho de vida. Caminho de engano sendo transformado em caminho de vida. Em nome de Jesus. Alguém pega isso. Alguém celebra a verdade. Alguém celebra a vida em Cristo Jesus. Aleluia. Vamos lá que a hora voa. Não era apenas um demônio. Era uma legião. Naquela época, de acordo com a tradição romana, uma legião se tratava de 6.000 soldados. Era uma legião. Mas a minha pergunta é: o que é uma legião para Jesus? O que são 6.000 demônios para Jesus? Não, você não entendeu. São 6.000 se prostrando, se dobrando e dizendo: Tu és Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Então não importa quem é, não importa quantos são, Jesus é mais, Jesus é maior. Sabe, eu me entristeço quando eu vejo crente que tem medo do diabo. Pastor, não tem que ter medo do diabo, não. Você só tem que estar medo de Jesus. Esse é o nosso medo, de não estar em Jesus. Porque se eu estou em Jesus, quem tem que ter medo é o diabo. A minha Bíblia diz que se por um caminho ele veio, por 7 caminhos ele vai bater em retirada. Há mais ou menos 10 anos atrás, 12, nós começamos a fazer células aqui em Araucária. E um dia eu não lembro qual era a situação, eu fui atender um casal perto do Aquapark. Estavam quase separando. O pastor acho que estava em Curitiba numa conferência. E eu fui atender aquele casal. O casal estava se separando. Deus operou, o Espírito Santo se manifestou e o casal foi para a lua de mel. Porque Deus ainda faz. Deus ainda restaura vale de ossos secos. Deus faz milagres e maravilhas. O casal que estava com as malas, o marido estava com as malas prontas para ir embora.
Nós conversamos, oramos, lemos a palavra, o Espírito Santo se manifestou de uma maneira poderosa, choraram, se arrependeram, se perdoaram. E eu falei, agora deu minha hora, saio e vou deixar vocês. E eu vinha vindo. Quando eu estou passando pelo viaduto, eu escutei uma voz audível. Uma voz bem, não é uma voz doce, meiga, mas uma voz horrenda, dizendo, eu vou te matar. Cheguei em casa e compartilhei com você. Escutei o diabo falando assim, eu vou te matar. Só para te dizer, 12 anos passaram e eu continuo aqui. Porque para me tocar, tem que tocar naquele que me guarda. Para te tocar, tem que te tocar naquele que te guarda. Você já leu o Salmo 91? 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você e a tua casa não será atingido. Agora deixa eu te perguntar, se 1000 cai de um lado, 10.000 cai à tua direita, aonde você está? Fala bem alto como quem crê. 1000 de um lado, 10.000 à direita, você está onde? Para quê? Porque Deus precisa de uma mão para levantar aqueles que caíram. Aleluia! Ele te mantém de pé para ser mão, para levantar aqueles que não suportaram. Então confia, crê. Não importa quantos são. O diabo vem para aprisionar, mas Jesus veio para libertar. Então no verso 15, a palavra de Deus diz, quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Então o demônio se prostra, e o demônio ainda vai negociar. Se o Senhor permitir, deixe a gente entrar naqueles porcos. Porque o demônio até aceitou de sair do gadareno, mas não queria sair de Gadara. Entendeu? Ele saía da pessoa, mas não saía da região. Às vezes ele diz, eu saio da tua vida, mas não saio da tua casa, não saio da tua família. Mas hoje, no nome de Jesus, vai sair da vida, vai sair da casa, vai sair da família, vai sair de todo o território que Deus nos deu. Porque aquilo que Deus nos deu é dele, é santo, é imaculado, em nome de Jesus. Jesus vai dizer, tá bom, entra nos porcos. E quando os espíritos entram nos porcos, os porcos se lançam do abismo e morrem. O homem está liberto. E agora as pessoas se aproximam. E aquele que antes carregava vergonha, está vestido. Agora aquele que antes andava só ferido, está curado. Aquele que antes andava só gritando e agitado, a Bíblia diz que agora está em perfeito juízo. Ai meu Deus, me assustou, você não deu um glória a Deus. Olha só, o homem que antes estava vestido de vergonha, agora está em perfeito juízo. O homem que antes estava ferido, agora está curado. O homem que antes não tinha esperança, agora está mudado. Só que a minha Bíblia diz que as pessoas ficaram com medo. Tem gente que não tem medo de você endemoniado, mas tem medo de você convertido. É forte Brasil. Tem gente que não liga quando você está endemoniado, quando você enchia a cara, quando você se drogava, quando você vivia na sarjeta, tá tudo bem. Mas vai para a igreja de volta, vai dizimar, vai ofertar, vai lá, ficar lá domingo, tá entendendo? Tinha gente que não se incomodava. Se você tivesse caído pela rua bêbado, cheio de droga, se você tivesse se prostituindo, se você tivesse acabando com a tua vida, mas agora você está vivendo com Jesus, e agora está incomodado. Ó a santinha, ó o santinho, ó o religioso, ó o fanático, aleluia. Tem um monte de gente incomodado com as conversões. Eu quero declarar em nome de Jesus, que os traficantes da cidade vão entrar em crise, porque vai acabar os clientes, os prostíbulos vão entrar em crise, porque vai acabar os clientes, aleluia, glória a Deus, eu creio. Tem gente se incomodando, vai ter que fechar. Hoje eu precisei buscar um refrigerante numa região, e a irmã falou assim, vai na distribuidora. Eu falei, vou, estava fechado, vamos na outra. Estava fechado, vamos na outra. Se não fechar, vai ser só para vender Coca-Cola, em nome de Jesus.
Agora o homem está transformado, está com a vida mudada. Mas eles sentem medo. Eles se incomodam da condição que ele está. Verso 16: os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado. Aqui é maravilhoso, aqui é bom. Olha, ele era endemoniado, ele estava na vergonha, ele estava ferido, estava isolado, mas Jesus apareceu. Que lindo. Irmão, sabe por que muitas vezes a nossa vida gera confusão? Sabe por que muitas vezes a nossa fala gera confusão? Porque a gente não para naquilo que Jesus fez. Quando for contar algo para alguém, para no que Jesus fez. Para ali, esse é o ponto exato de dizer, aqui a conversa acabou, aqui a história acabou, vamos mudar o rumo. Eles contam o que Jesus fez ao gadareno, mas a minha Bíblia diz, e também falaram sobre os porcos. Em nome de Jesus, eu quero crer que vai ter crente que não vai dar a sua língua para falar de porco. O que isso significa? O homem está curado, restaurado, a vida mudada, liberto. E alguém está dizendo, mas teve prejuízo financeiro. Perdeu a frota. Perdeu os equipamentos. Mais ou menos trazendo para hoje. Perdeu a carteira de cliente. Não importa. Um homem foi liberto, um homem que estava na morte, um homem que estava no sepulcro, um homem que já não... Ei, irmão, eu estou falando com alguém aqui. Jesus pode... Tem crente aqui? Tem alguém aqui que glorifica Jesus pela salvação? Tem alguém aqui que Jesus pode te usar para ser mão, para alcançar e salvar? Então eu pergunto, ele pode tocar na tua manada de porcos? Ele pode tocar na sua conta bancária? Ele pode tocar na frota, na empresa, nos negócios? Ele pode? Porque é lindo a gente dizer, vamos salvar, desde que não toque no que é meu. Os porcos se vão. Mas está nascendo uma ovelhinha nova. A manada de porcos se perdeu. Mas a quantidade de filhos cresceu. Está crescendo, está aumentando. E agora, olha que lindo. E aqui nós já vamos para o final para nós orarmos. Então esses homens, ao invés de celebrar a vida do homem, estão reclamando a morte dos porcos. E por último, verso 19. No 18, ainda esse jovem, né? É tão lindo. Como é lindo a gente ter sensibilidade ao Espírito Santo. Se Deus... Você não levanta a mão, só pensa e responde para você mesmo aí. Você tem ouvido constantemente de Deus algo que é para você fazer? Constantemente é assim, quando ele fica repetindo a mesma coisa. Aí você vai você ouve uma palavra, Deus fala aquilo, aí você fala, vou assistir uma mensagem no YouTube, né? Aí Deus fala a mesma coisa. Aí você fala, não, vou lá ver um podcast. Aí Deus fala. É até aquele dia que você sai na rua, parece que os anúncios de ônibus falam com você. Deus tem uma mensagem lá. Deus está repetindo a mesma coisa. Deus só precisa ficar repetindo o que nós precisamos fazer quando nós ainda não obedecemos. A gente só precisa ficar mandando o filho arrumar a cama enquanto ele não arrumou. Por isso que a gente precisa ficar, tá entendendo? Não tem a ver com filho nem com cama, tem a ver com Deus e com a gente. Deus só precisa ficar repetindo aquilo que a gente ainda não fez. Jesus está lá, não precisou dizer nada, o demônio se prostrou, não precisou dizer nada. Quando ele entra no barco, irmão, pensa comigo, esse homem se machucava, se feria, acorrentavam, ninguém convidava para nada, era alguém que não tinha uma vida social, andava na vergonha. Agora está curado, agora está restaurado, está em perfeito juízo. E aí se fala, para onde que ele vai agora? Para onde você iria depois de tanto tempo sofrendo e tendo a tua vida mudada? Você eu não sei, mas a minha Bíblia diz que quando aquele homem vê Jesus entrando no barco, ele vai atrás. E ele vai dizer, eu vou entrar aí, porque agora não tem outro sentido na minha vida, senão andar com o Senhor. Senão, não, você não entendeu. Ele não foi para um culto, ele foi para um barco.
Ele não queria 2 horas com Jesus, ele queria seguir Jesus. Jesus não disse: vem e me segue. Depois do que o Senhor fez, não tem outra forma de viver senão seguindo ao Senhor. Tem alguém aqui que Jesus já fez algo na tua vida, na tua história, e você quer segui-lo? Aleluia. É nesse momento que Jesus então vai dizer: não, fica de pé, por favor, meu querido. Você quer vir, mas eu não vou deixar você vir. Sabe por quê? Porque eu tenho uma missão para você. Eu tenho um encargo para você. Eu tenho um território para você. Por isso, você não vai entrar no meu barco. Você vai entrar na sua casa. Você não vai entrar no barco comigo. Eu vou entrar com você na sua casa. Na sua casa. Não é vir no barco comigo, é eu estar com você na sua casa. Entra na sua casa, no meio da sua família, e fala para os seus aquilo que o Senhor fez por você. Aleluia. Qual é a condição? O endemoniado agora vira missionário. O problema é que os missionários de hoje querem ir para a Europa, para o Japão, para a África, só não querem ir para casa. Querem pregar para o mundo, mas não querem pregar para a família. Queremos pregar do lado de fora, mas não pregamos do lado de dentro. Deixa eu dizer, tem um povo te esperando. Tem um povo te esperando para você compartilhar o que Deus fez. Cadê esse povo? Está na sua casa, é a sua família, são os seus filhos, são aqueles que são os seus. Em nome de Jesus, alguém pega isso, alguém recebe, aleluia. Depois, ele vai ir para Decápolis. Aí ele vai sair anunciando, né? Aí ele vai sair pregando em 10 cidades gregas, gentílicas. E ele foi um dos primeiros, né, a pregar sobre Jesus em um território judeu. Que no nome de Jesus a gente entenda hoje, e a gente deseja essa presença. A gente tem a reverência por essa presença, reverência por essa palavra, que não tem outra forma. Se Jesus fez e eu entendi quem Jesus é, não tem outra maneira senão seguir. Não tem como, é seguir. Não é, eu estou aqui quando eu preciso de Jesus, vem e me salva. Quem você chama para salvar não é Jesus, é bombeiro. É SEAT. Ontem a gente precisou do SEAT 2 horas e não veio. Mas Jesus não abandona. Jesus você não chama para salvar. Hoje eu estou com umas que parece heresia, mas não é, irmão. Fique em paz, vai acabar tudo bem, né? Você não chama Jesus para salvar, você anda com Ele porque Ele já salvou. Não é que Ele vai socorrer, é que Ele já salvou. Vamos cantar, vamos adorar, vamos louvar ao Senhor. Fecha aí teus olhos, você pode, levanta as tuas mãos.